Episódio 4. O chamado. Paulo e o deserto da Arábia. Som de vento soprando pelo deserto. O sol nasce sobre montes distantes. O eco de passos na areia. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem fui a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia. Gálatas 1, 15 e 17. Depois da cegueira e do reencontro com a luz, Saulo de Tarso não se tornou imediatamente o apóstolo Paulo. Antes de pregar, antes de ensinar, antes de se levantar como missionário, ele precisou desaparecer. O perseguidor transformado precisou ser esvaziado de si mesmo para ser cheio do Espírito. Esse tempo esquecido nas páginas da história é um dos mais misteriosos e simbólicos da vida de Paulo. Seu retiro no deserto da Arábia. Nenhum evangelho o narra em detalhes. Nenhum historiador o descreve com precisão. Mas sabemos, pelas próprias palavras do apóstolo, que ele se afastou de tudo. E nesse silêncio ardente, no sopro seco das dunas, Deus moldou o homem que mudaria o mundo. Som de vento mais forte, eco de orações distantes. O chamado e o isolamento. Paulo havia encontrado Cristo na estrada de Damasco. Mas o chamado não termina no encontro. Ele começa ali. Jesus havia dito a Ananias: "Este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel." Atos 9:15. Entretanto, um instrumento precisa ser moldado antes de ser usado. Aquele que antes conhecia a lei precisaria agora conhecer o coração daquele que deu a lei. Paulo, o mestre das Escrituras, seria agora o discípulo do Espírito. Por isso, Deus o conduz ao deserto. A Arábia, uma terra de silêncio, de fogo, de provação. Talvez o mesmo solo onde Moisés pastoreou, onde Elias ouviu o sussurro de Deus. Lugar onde o homem não escuta mais o mundo, mas escuta a si mesmo diante do Eterno. Som de batimentos lentos, introspectivos. Ali, Paulo não teve púlpito. Não teve discípulos, não teve aplausos. Teve apenas a solidão e a presença de Deus. Enquanto o corpo se desgastava, a alma era purificada. Enquanto o passado o perseguia em lembranças, a graça o ensinava a perdoar-se. O deserto como escola de Deus. A história mostra que todos os grandes chamados passam pelo deserto. Abraão, Moisés, Elias, João Batista, até mesmo Jesus, todos tiveram seu tempo de isolamento e aprendizado. O deserto é o útero espiritual onde nascem os profetas. Não é o lugar da morte, mas o ventre da transformação. Em meio à areia e ao silêncio, Paulo começou a compreender o Evangelho não como doutrina, mas como revelação viva. O Cristo que ele perseguia já não estava diante dele, estava dentro dele. "Não consultei carne nem sangue", escreveu, porque o que ele aprendeu ali não veio de homens, mas diretamente do Espírito. Gálatas 1:16. Talvez no calor do meio-dia, ele tenha lembrado das palavras de Estevão. Talvez tenha chorado por cada cristão que perseguiu. Mas acima de tudo, Paulo entendeu que o amor de Deus era maior que sua culpa, e essa compreensão o libertou. A nova missão, quando saiu da Arábia, Paulo não era mais Saulo. O fariseu da razão havia se tornado o apóstolo da graça. Agora sua mente era um campo fértil para a revelação, e seu coração um altar de fogo. Ele retornou a Damasco, e ali começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. A mesma cidade onde ele entrou para prender cristãos, agora o via anunciar o Cristo ressurreto. E a notícia se espalhou. Os que o temiam começaram a se admirar, e os que o odiavam começaram a planejar sua morte. Mas Saulo se esforçava cada vez mais, confundindo os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Atos 9:22. Era o início de uma jornada perigosa, mas gloriosa. O homem que havia fugido para o deserto agora voltava com a convicção inabalável de quem viu a luz. Som de multidão distante. Passos apressados, início de perseguição. Os portões de Damasco se fecham à noite. Os inimigos se aproximam. Paulo será caçado novamente, mas desta vez por causa da verdade.
E enquanto ele é descido por um cesto, fugindo da morte, nasce o apóstolo que enfrentará o mundo. Som de cordas, respiração tensa, depois silêncio. Talvez você também esteja em sua Arábia. Talvez se sinta esquecido, longe dos planos de Deus, sem respostas. Mas ouça, o silêncio do deserto não é rejeição, é preparação. O que Deus não revela em meio à multidão, Ele sussurra na solidão. É no isolamento que a fé se purifica. É quando perdemos tudo que descobrimos o que realmente importa. Paulo saiu da Arábia pronto para enfrentar o império, porque antes enfrentou o próprio coração. Se o seu deserto parece longo, lembre-se, Deus não desperdiça desertos. Cada lágrima ali é uma semente que florescerá em propósito. Cada silêncio é um capítulo sendo escrito entre você e o Criador. Não fuja da Arábia. É ali que Deus transforma perseguidos em profetas, caçadores em mensageiros, homens em instrumentos do céu. Som suave de vento diminuindo, luz nascendo ao fundo. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé. Deixe nos comentários: Senhor, transforma meu deserto em propósito. E continue conosco no próximo episódio. Episódio 5: O Fugitivo. Paulo em Jerusalém e a fuga para Tarso.